Agora sim, vamos entrar aí na prática. E agora? Focar pelo LCD ou focar pelo visor? Conhecendo como funciona o foco e os pontos de foco, qual a diferença entre focar pelo visor óptico e pelo LCD? Então vamos agora entender por que usar aqui e não aqui, ou por que usar aqui e não aqui, tá bom? Focar pelo visor ou pelo LCD. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora nós vamos falar... o que nós vamos abordar agora é relativo às DSLR, tá? Não se encaixam a mirrorless nem a celular, tá? Então é exclusivo aí para quem usa DSLR, tá? Foco pelo LCD, pelo Live View. O foco pelo LCD usa uma tecnologia conhecida como foco por contraste. Nesse modo, o sistema se orienta pelo contraste gerado pelos vários elementos de uma imagem e por um processo de amostragem escolhe o ponto mais nítido sobre o assunto escolhido e faz o foco. Então olha só como é que funciona o foco por aqui. Quando você passa aqui o visor e quer fotografar com a câmera aqui, olhando assim, não quer fotografar por aqui, como é que funciona esse foco? Quando você coloca o seu ponto de foco em cima de um assunto e pressiona o botão para fazer o foco, dá o comando de foco na câmera, ela desloca o plano focal, ela leva o seu plano focal até o fim e volta. Nisso, ela faz uma amostragem, ela empurra o plano, ela passa pelo foco que ficou nítido, vai até um ponto e volta. E na volta, ela já sabe onde está a maior nitidez. Aí ela para e faz o foco naquele ponto, tá? Características positivas desse sistema. A tecnologia é barata, porque o foco é feito diretamente no sensor, tá? Cobertura total da área da imagem. Quando você está usando o Live View aqui, você pode deslocar o ponto de foco para qualquer canto da tela. Você pode trazer aqui no cantinho superior, lá embaixo, aqui, onde você quiser, que ele tenha essa cobertura total, tá? E foco preciso, por incrível que pareça, este foco aqui é o mais preciso que existe. Ele não erra, tá? Ele não tem problema de front focus, nem de back focus, tá? Não desvia o foco da lente, tá? Ele é muito preciso, tá bom? E características negativas de focar pelo visor, tá? Foco lento, gente, essa é a pior de todas. Esse foco aqui é extremamente lento. Focar por aqui deixa você numa lentidão absurda para fotografar. Por quê? Justamente porque o foco é por amostragem. Ele precisa ir, passar pelo foco e voltar até o ponto para daí fazer o foco. É como no tempo de frio, você vai lá, abre o chuveiro, depois você vai fechando até o ponto máximo de temperatura. Então é a mesma coisa, o foco leva e traz até o ponto máximo de foco. Ele não consegue achar na primeira, achar de uma vez. E muitas vezes ele faz esse processo 2, 3 vezes para achar o foco, tá? Outro ponto negativo, impossível focar em assunto em movimento. Não dá para usar foco em movimento usando aqui. É lento, é muito lento, não tem como acompanhar, ele perde o foco. Não dá para usar. Falando de DSLR, tá, gente? Mirrorless é outra conversa, tá? E, por último, né, de ponto negativo aqui, a baixa eficiência, né, quando falta luz, né? Faltou luz, esse sistema aqui precisa de muita luz para fazer o foco. Faltou luz, ele não faz o foco, tá bom? Foco pelo visor óptico. Por aqui, né, gente? Pelo ocular. Esse aqui é diferente do LCD, tá bom? O foco pelo visor ocular usa uma tecnologia conhecida como detecção de fase. Esse sistema conta com um dispositivo que duplica a imagem
que está fora de foco. E à medida que essa imagem vai entrando no plano focal, ela vai se unificando. Ao estar totalmente dentro do plano focal, elas se convergem em apenas uma imagem. E dessa forma, o ponto de foco entende que o assunto está em foco. Então olha só, gente, o que você vê fora de foco em uma fotografia, quando você bota a sua câmera antes de fazer o foco num assunto, né, antes de dar o comando ele está desfocado, o sistema de foco, por detecção de fase, está vendo, além de desfocado, está vendo duplicado. Porque ele tem um sistema dentro dele que duplica a imagem. E à medida que a imagem vai entrando em foco, ele vai virando uma imagem só. E quando ele chega no ápice dessa convergência de imagem, ele entende que está em foco, e aí ele avisa o sistema, ó, está em foco. Pode fazer o clique, pode avisar o usuário aí para fazer o clique que nós temos foco no assunto, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui que eu pensei se valia a pena fazer ou não, mas acho que para vocês entenderem ajuda. Gente, é mais ou menos assim, ó, o sistema por detecção de fase. Se você encostar o dedo aqui no seu nariz e olhar para o seu dedo, tudo vai ficar duplicado na frente. E à medida que você vai afastando o dedo, tudo se junta. Chega um ponto que convergiu tudo e você vê uma imagem só. É assim que o sistema de foco por detecção de fase trabalha. Ele vê duas imagens e no momento que tudo se converge ali e vira uma imagem só, ele avisa que está em foco, né? E dá o sinal aí para você fazer o clique assim que você quiser. Tá bom? Olha só, dentro aqui do sistema de foco pelo visor ocular, que nós estamos abordando agora, existem modelos de pontos de foco, tá? Os dois modelos mais comuns, né, que abrange a maioria das câmeras, são os modelos de ponto simples e de ponto cruzado, tá? Então olha só, o sistema de ponto simples é composto por pontos de foco na vertical ou na horizontal que podem identificar o desfoque em duplicidade, em linhas verticais ou horizontais. Então é isso que eu acabei de falar para você. Você está aqui olhando, né? E você tem aqui, quando sai fora de foco, você tem a duplicidade da imagem, né? À medida que vai fazendo foco o sistema, ele vira uma imagem apenas, né? Esse é o ponto simples, tá? Só que a imagem, ela não duplica só em uma linha, só na linha horizontal. Ela também pode se duplicar na linha vertical. E para encontrar essa duplicidade da linha vertical, existe o ponto de foco cruzado. Então existem dois tipos de ponto de foco. O ponto de foco simples, que ele pode tanto ser na horizontal quanto na vertical, e o cruzado, que é um ponto de foco em cruz, que identifica tanto essa discrepância na horizontal quanto na vertical. E esse ponto, ele é o mais preciso de todos, tá? Esse ponto, ele consegue detectar com maior precisão o desvio de foco e indicar ali em que área da imagem o foco está sendo feito, tá? Disposição dos pontos de foco. Geralmente, pessoal, o ponto central da câmera é cruzado, em todas as câmeras, tá? Aquele pontinho do meio ele é cruzado, por isso ele é mais preciso e mais indicado para a maioria das situações. Em câmeras de entrada, ele é cruzado e os periféricos são simples. E aí, conforme os modelos vão ficando mais caros, né, vão saindo da linha de entrada, vão virando mais esportivo, enfim, uma série aí de aplicações, vai tendo mais áreas com pontos de foco cruzados, né? Pega numa ponta, pega na outra ponta, né? Pontos específicos ali, eles vão colocando mais pontos cruzados, porque a câmera requer mais precisão. Por exemplo, uma câmera voltada para esporte, ela precisa ter mais pontos cruzados, porque ela precisa ter mais precisão de foco. Ela não pode perder um ponto
simples, na vertical ou na horizontal, ele pode perder o foco com mais facilidade, principalmente na hora do rastreio. E o cruzado é mais difícil ele perder aí a referência de foco. Então o foco é mais preciso, tá? E um outro detalhe é assim, quanto mais nova a tecnologia, as câmeras, mais sensível são esses pontos de foco, né? Para focar com baixa luz. Então, por exemplo, se você pega uma 5D Mark III, ela tem uma sensibilidade de foco de menos 3 EVs. Então, fotometria com menos 3 pontos negativos, ela foca. Se você pegar a 5D Mark I, se eu não me engano, é 0 EV. Tem que estar cravado para ela focar, né? A 6D é menos 1 e assim por diante. Conforme vai ficando mais novo, eles vão deixando o ponto de foco mais sensível, né? A tecnologia aí vai deixando o ponto de foco mais sensível, tá? Vamos lá, características positivas desse sistema. Foco rápido. Então, olha só, por aqui, pelos pontos de foco, né, pelo sistema de detecção de fase, é muito rápido, porque ele não precisa buscar referência. Ele não tem que ir até o fim e voltar e ficar achando a área de contraste. Não, você botou em cima de um objeto, opa, esse objeto aqui que quer em foco, vou só levar até ele. E vai e faz, e é muito rápido, tá? Ele não tem que buscar foco. Então, é o sistema de foco mais rápido que tem, tá bom? Capacidade de focar em baixa luz. Como eu falei para vocês, né? Vai depender da sensibilidade do ponto, mas aí, às vezes na sombra ou na penumbra, num salão que não está bem iluminado, você consegue encontrar o foco com facilidade, usando aí o sistema de detecção de fase, tá bom? E foco em movimento, né? Fazer foco em movimento tem que ser pelo ocular, né? Pelo sistema de detecção de fase. Por ele ser rápido, né? Ele consegue acompanhar o assunto. E um outro detalhe, pessoal, ele consegue saber, junto com o sistema da câmera, se o objeto está afastando ou aproximando da câmera. Já o foco aqui, por contraste, ele não consegue identificar. Se o objeto se move, ele não sabe se está indo ou voltando. Então, por esse motivo, ele não serve, né? Este foco aqui pelo visor, tá bom? Características negativas deste sistema de foco, né? Pontos de foco centralizados, impossível de cobrir toda a área. Então, gente, ó, deixa eu ligar aqui de novo. Ó, os pontos de foco, eles são muito centralizados no meio do visor. Eles não cobrem, né? Eles não cobrem toda a área e você não consegue empurrar eles para fora de onde eles estão aqui. E isso aqui na full frame é pior ainda, porque a full frame tem uma área maior de cobertura do sensor, mas os pontos de foco ainda continuam aglomerados. Claro que, né, essa aqui é uma câmera, uma 50D, câmera de acho que 2008 por aí, então ela é bem pior, né? Câmeras mais novas expandiram um pouco, mas ainda assim não cobrem igual você consegue no LCD, jogar para todo lado, tá? É só dentro daquela área de cobertura, tá bom? E o outro ponto negativo é que ele é passível de erro, né? Pode acontecer problema de front focus ou back focus. Quem nunca, né, botou uma lente na câmera, fez o foco no olho, fez o clique, o foco ficou no cabelo aqui atrás, né? Deu esse erro aí. Infelizmente é uma deficiência aí desse sistema. Pode acontecer esses erros, né? Em câmeras mais high-end, né? Câmeras que saem da linha de entrada, tem o sistema de regulagem, né? Você consegue regular esse desvio de foco, né? Mas câmeras de entrada aí não tem essas opções, tá bom? Resumindo, né? Para resumir a nossa prática, o modo mais eficiente de focagem é usar a seleção manual de pontos de foco e focar, né, sempre pelo visor óptico, no caso aí de uma DSLR, desculpa, gente. Então, gente, para resumir, né,
O jeito mais prático e mais eficiente é utilizar a seleção de pontos de foco no manual e focar pelo visor óptico se você usa DSLR. Não deixar no automático, né? Para a câmera decidir onde ela quer focar, porque isso vai ocasionar muitos erros de foco, né? Focos em local onde você não deseja e, consequentemente, aí, a perda da fotografia. Tá bom?